Podemos prosseguir? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Me ouve? Eu não estou lhe ouvindo. Agora? Agora sim. A senhora está nos ouvindo? Sim, agora sim. Uhum. Tá. Seu nome completo? Bárbara Zafari Cavedon. Qual a sua profissão? Perita criminal. Eu não estou lhe ouvindo. Dona Bárbara, a senhora conhece a Alexandra Salete do Wolkinski? Sim. A senhora está nos ouvindo? E agora, a senhora está nos ouvindo? Me ouço. Vocês me ouvem? Sim, a senhora não tem nenhuma tela ali aberta com Era esse o problema. Isso, eu fechei aqui já. Eu não tinha percebido, desculpem. Tá certo, então. Tá, a senhora estava nos dizendo que é perita criminal, isso? Isso, do Instituto Geral de Perícias. Tá certo. E a senhora conhece a Alexandra Salete do Wolkinski? Sim, por ocasião da reprodução simulada dos fatos. A senhora promete dizer a verdade? Sim. Eu passo a palavra para a defesa. Só se uma questão de ordem. Como foi interrompida a gravação ali depois do último depoimento, o Ministério Público, apenas para registrar, protesta pela saída do Alberto e não ter podido questioná-lo, assim também protesta pela evidente quebra de incomunicabilidade, na medida em que ele afirmou que sabia que o Rodrigo se negou a depor, embora, segundo ele, estivesse incomunicável. Ok, doutor. A defesa pode prosseguir. Boa tarde, Bárbara, tudo bem? Me ouve bem? Boa tarde. Sim, perfeitamente. Bárbara, vou te fazer algumas perguntas pontuais. Vai ser bem rápido. Tu te recorda por que no dia da reprodução simulada foi designado que o delegado Eibert realizasse a reprodução? O que acontece, né? O exame de reprodução simulada dos fatos, o intuito dele é que a gente possa reproduzir com a maior fidedignidade possível, né? A forma como os participantes se recordam ali a respeito dos fatos. Um dos itens, então, nós tínhamos um boneco, né, utilizado como simulacro para substituir o Rafael nessa situação. Então, durante então, o segundo momento da reprodução simulada, né, que foi no local, então nós estávamos utilizando o boneco para substituir o Rafael, a Alexandra foi nos demonstrando, então, toda a sequência de ações. E naquela parte do carregamento, né, que seria o carregamento do Rafael, então foi feita a substituição, já que a Alexandra não estava demonstrando condições de conseguir, então, carregar o boneco. Como a gente precisava fazer, então, a sequência dos fatos, né, de acordo com o que ela tinha nos narrado, então foi feita essa substituição. Tá? E aí, assim, se desejarem, eu posso falar a respeito da situação do boneco e por que talvez a Alexandra não tenha, enfim, né, conseguido naquela situação carregar o boneco. A ideia seria inicialmente que uma agente feminina fizesse o papel dela, entretanto, em função do peso do boneco e como envolvia uma área externa, né, justamente para proteger, enfim, a imagem dela, né, a gente não tem que ficar muito mais tempo na parte externa da residência. Então, se o delegado Eibert tinha se colocado à disposição para fazer essa parte, então, da reprodução da versão. E, então, a Alexandra ia instruindo, né, demonstrando de que forma, então, ela teria carregado o corpo. E aí nós fomos, então, dando sequência, então, a essa parte. Certo. Bárbara, só uma coisa que eu não entendi. Tinha uma perita para fazer a reprodução ou não tinha? A reprodução simulada dos fatos, ela é coordenada, né? Ela é realizada pelo Instituto Geral de Perícias, tá? Então, essa perícia, ela estava sob a minha coordenação. Sim. E a coordenação da perita Kátia, né? Que é correlatora, então, do laudo de reprodução simulada dos fatos.
De que forma que nós trabalhamos, né? Então, as peritas, né, nesse caso, a gente faz a coleta do depoimento, né, a coleta da versão no primeiro momento, e depois coordena toda a realização da perícia no local dos fatos, né? Então, a demonstração de todo aquele relato, né, e vamos fazendo as fotografias. A gente sempre solicita, então, que agentes, né, normalmente da Polícia Civil, nos auxiliem na substituição dos envolvidos, justamente porque os peritos precisam ficar ali na coordenação, né, na análise, enfim, dos fatos daquele exame, tá? Então, seria um agente, né, a gente tinha solicitado, então, uma agente feminina que pudesse fazer essa substituição durante as tomadas fotográficas, caso fosse necessário. Tá, e por que não foi uma agente feminina? Sabe nos responder? Sim, foi pelo fato que eu estava referindo antes, né? O boneco, esse simulacro que a gente utilizou, a questão do peso, né? Ele acabou tendo algumas desproporcionalidades em relação ao que se tinha de informações a respeito do Rafael. Então, o que acontecia? Nós não temos como ter um boneco, né, perfeito, extremamente fidedigno para cada vítima, por exemplo, né? Então, nós conseguimos um boneco que era o mais próximo possível ao que se conseguiu naquele momento, tá? Então, ele tinha uma diferença de altura em relação ao Rafael. Esse nosso boneco tinha 1,56 de altura, se eu não me engano. E a altura do Rafael era em torno de 1,45, né? A compleição física desse boneco, ele era mais estruturado do que se tinha, né, de informações a respeito do Rafael. Nós fizemos uma adequação em relação ao peso, porque se tinha informação de que o peso do Rafael era em torno de 40 quilos, então nós fizemos uma adequação desse peso, né, ao boneco. Entretanto, esse boneco ele tinha uma limitação em relação à distribuição desse peso, digamos, no corpo, né? Então ele acabou ficando com, assim, nós tínhamos mais uma cavidade, a cavidade torácica e abdominal, ela era maior no boneco, então foi onde a gente conseguiu incluir mais peso. Só que isso acabou fazendo com que ele não ficasse exatamente fiel a uma distribuição de peso do corpo humano, tá? Então essa foi uma limitação, inclusive é uma limitação que foi colocada, né, no laudo. Então tinha esse fator, né, e que a compleição física era um pouco diferente da compleição física que nos foi informado a respeito do Rafael. Então, o que aconteceu? Ao longo da demonstração da versão, a Alexandra começou a demonstrar algumas dificuldades no carregamento, então, desse boneco. E aí, como nós tínhamos que fazer esse trajeto na parte externa, já que ela tinha referido, né, que então ela carregava da saída da residência, então até o alpendre dessa residência vizinha, ela demonstrou ali, ela estava bastante debilitada, né, na situação ali da reprodução simulada dos fatos, que ela não teria condições, então, de fazer o carregamento do boneco. Em função dessa questão do peso, né, e dessa distribuição ter ficado um pouco mais, digamos, torácica, né, assim, a gente entendeu que uma agente feminina não teria a facilidade de estar fazendo esse trajeto. E aí, justamente para que a gente não ficasse tanto tempo na área externa, né, de forma, né, tanto pela questão de segurança quanto de exposição da Alexandra, então se optou, então, pelo que, na situação de que o delegado que se dispôs, então, que ele pudesse fazer esse carregamento de acordo com as instruções que ela foi nos passando. E, Bárbara, o peso do boneco era o mesmo peso ou bem próximo do peso do Rafael? Sim, o peso sim. Tá. O que nós tínhamos de informação a respeito do peso do Rafael era aproximadamente 40 quilos, e esse foi o peso que a gente colocou no boneco. O boneco tinha 40 quilos. Distribuição. Exatamente. Tá. Só tinha essa questão da distribuição desse peso, né? E, Bárbara, tu lembra se o delegado Eibert teve dificuldade em carregar o boneco? Se ele passou algum trabalho, teve alguma dificuldade?
Ele conseguiu, né, carregar ali durante durante esse trajeto. Entretanto, não era uma atividade muito fácil, assim, né, justamente porque o boneco ele é bem mais resistente do que um corpo humano, né, ele tem algumas limitações nesse sentido, tá? Então, assim, acredito que tenha sido cansativo. Nós paramos em diversos momentos, até porque a gente precisava fazer as fotografias, né? Mas, enfim, ele conseguiu fazer esse carregamento. Mas nós paramos em diversos momentos. Tá. Foi tu que fez a entrevista com a Alexandre e com o Anderson? Antes de fazer a reprodução? Na verdade, essa entrevista, ela já é a coleta da versão, ela é a primeira etapa do exame de reprodução simulada dos fatos, tá? Nós consideramos 2 etapas. Essa primeira, que é essa coleta da versão, normalmente na delegacia, e uma segunda etapa, então, que é a reprodução no local dos fatos. Tá, e essa entrevista foi tu que fez? Sim. Tu te recorda se o Anderson mencionou pra ti nessa entrevista que ele ouviu barulho naquela noite? Sim, referiu. Ele falou que ouviu barulho? Sim. E... Pode falar. Especifique? Pode ser, por favor. Tá. Ele referiu 2 tipos de ruídos. Uma parte dos ruídos ele identificou como sendo ruídos do interior da residência, né? Então, assim, de porta abrindo, né? De água na pia, movimentação, assim, né? Da abertura da porta de acesso à residência, enfim, de caminhar, assim, né? Dentro da residência. E ele referiu uma questão de um ruído externo, como se fosse uma batida num portão, como se fosse algo, assim, metálico. E referiu no final da tomada ali da versão dele, que teria ouvido, então, uma voz referindo, né, o para pai ou não pai, né, que ele fez essa referência, então, desses 2 tipos de ruídos. Tá bem. E, Bárbara, uma última pergunta. Com relação à caixa onde foi encontrado o corpo do Rafael, tu te recorda se a Alexandra falou se era a mesma caixa, se a caixa era maior, se a caixa era menor? Tu te recorda disso? Não me recordo da manifestação dela, tá? Mas não era a mesma caixa, né? Nós já sabíamos, tanto que nós já tínhamos conversado com a equipe da Polícia Civil para que fosse providenciada uma caixa, né? Semelhante, então com as mesmas dimensões. Se eu não me engano, era 69 de altura por 60 das laterais, né? Tanto que a caixa que foi conseguida, ela era um pouco maior em termos de altura. Nós fizemos a adaptação, então, no momento do exame, para que ela pudesse ficar exatamente com as mesmas dimensões da caixa na qual o Rafael havia sido encontrado. Tá? Só, claro, acabou tendo uma diferença, porque a caixa na qual ele foi encontrado, ela já apresentava um certo desgaste, né? E essa caixa que foi utilizada na reprodução simulada dos fatos, ela era nova, então ela estava um pouco mais rígida, né, do que a caixa na qual ele tinha sido encontrado. Tá. E tu te recorda se o delegado teve também dificuldade em colocar o boneco dentro da caixa? Não me recordo, em princípio não. Não a te Alexandra recorda? demonstrou de que forma, né, que ela teria colocado, né, ela referiu que teria se ajoelhado junto à caixa, demonstrou a forma como ela teria, enfim, posicionado, né, o Rafael, e nós reproduzimos da mesma forma ali durante o exame. Tá, mas tu não te recorda se o delegado teve ou não dificuldade em colocar? Não me recordo. Não? Acredito que não tenha tido dificuldade para colocar, senão acredito que eu me recordaria a respeito. Então tá, Bárbara, da minha parte estou satisfeito. Obrigado. Pelo Ministério Público. Boa tarde, Bárbara, tudo bem? Boa tarde, tudo? Só para a gente entender, então, o que a senhora falou é que a Alexandra não conseguiu carregar o boneco porque ela estava debilitada e porque o boneco tinha dimensões diferentes do corpo humano, é isso?
não é que o boneco tivesse dimensões diferentes do corpo humano, tá? Ele era um manequim específico, né? Assim, com todo o formato humano. A única coisa é que ele tinha algumas dimensões que eram distintas em relação ao corpo do Rafael. A questão da altura. E a parte torácica. Isso, né? Ele era um boneco que tinha uma compleição um pouco maior do que o Rafael e tinha essa diferença ali em relação à altura. O que ficou, o que pode ter ficado distinto, né, é justamente a questão da distribuição do peso. E essa distribuição nos pareceu que ela não ficou idêntica à distribuição de peso normal do corpo humano, justamente pelas limitações que nós tínhamos em relação ao boneco. Mas o peso era o mesmo. Certo. No laudo da reprodução simulada, tem uma referência, né, no seguinte sentido, que a Alexandra teria dito para vocês e tem essa transcrição no laudo. O Rafael era bem mais miudinho, o Rafa era bem naniquinho. Ele não era tão grande assim, como o boneco utilizado no exame. Ele era pequenininho, eu calculava uns 39 quilos, mas não sei se dava não. O Rafa batia aqui assim em mim, mostra a região peitoral. Ele usa tamanho de roupa 10. A senhora lembra dela ter passado essas informações para vocês? Foi ela que disse isso, certo? Sim, foi ela. Então, o fato dela não ter carregado o boneco não significa que ela não conseguiria carregar o filho, é isso? Exatamente. Isso até consta, né, nas nossas análises em relação ao laudo, né? Porque nós tínhamos essa discrepância em relação, né, à distribuição corporal ali, né, do peso do boneco. Tem a questão do material, o boneco ele é bem mais resistente, né, diferente de uma compleição, assim, da questão do corpo humano, né? Ele é muito mais rígido, então oferece uma dificuldade maior nesse sentido. A Alexandra estava extremamente debilitada nessa situação, né? Ela tinha já feito a referência pra gente de que ela tinha tido mal-estar durante a questão da custódia dela, né? Do transporte dela, então, até Planalto. Ela tinha sido medicada, né? Eu até conversei com o médico na delegacia, né, o médico que tinha, enfim, atendido ela, e questionei, né, a respeito das medicações que tinham sido ministradas. Ela tinha tomado Fenergan, Midazolam e Diazepam. Tá? Então, aqui nós tínhamos 2 benzodiazepínicos, né, e um anti-histamínico, né. Então, assim, a condição dela, né, até pelo fato de estar medicada, não era uma condição usual. Então, muito provavelmente essa condição dela, por ocasião ali do momento da reprodução simulada dos fatos, fosse distinto, né, de uma situação e das condições físicas de alguma outra situação, enfim, né, mais usual. Então, isso também pode ter tido influência no fato de ela não ter, naquela ocasião, ter conseguido carregar o boneco. E tudo que foi simulado naquela noite foi com base no que ela lhes contou, no passo a passo que ela foi lhes dando, a sequência que ela foi lhes dando. Exatamente. Esse é o nosso protocolo técnico, né, de trabalho na reprodução simulada dos fatos. Então, sempre o participante, ele nos relata, né, enfim, ele traz a versão dele e a partir disso, então, nós reproduzimos essa versão, então, no local. O participante, ele está presente ali, ele vai demonstrando, né, os posicionamentos, toda a sequência dos fatos e a gente vai fazendo o mais próximo possível dessa indicação que aquele participante está nos apresentando. A senhora não lembra dela ela dar orientações sobre a altura da caixa? A senhora não tem essa recordação? Ela dizia a caixa era mais alta, mais baixa, não era assim, era mais desgastada? É que, na verdade, nós já tínhamos essas informações a respeito da caixa em função do atendimento no local, né? Então, assim, a gente previamente a gente já estava com cuidado em relação às medições, né? Justamente pelo fato, assim, que a gente precisava deixar aquele objeto, né? Enfim, aquele material o mais próximo possível. Talvez até ela tenha feito alguma referência ali no local, não me recordo especificamente, mas de toda forma nós tínhamos essas medições
e essa adequação ela seria feita, mesmo ela fazendo alguma referência ou não. Entendi. Com relação à colocação do corpo na caixa, ela indicou para vocês a forma como o corpo tinha sido colocado na caixa? Sim. Sim. Ela indicou que ela se ajoelhou próximo da caixa, então que ela posicionou o corpo do Rafael junto aos joelhos, né, auxiliando, né, como se fizesse então um movimento para favorecer então essa colocação. Teria colocado ele no decúbito lateral, né, então lateralizado na caixa, né, como se fosse uma posição fetal, assim, né. E referiu também que tinha colocado então os óculos e o par de chinelos também no interior da caixa. Ela chegou a referir alguma coisa específica com relação ao óculos, se ele estava inteiro, se ela eventualmente tinha pisado em cima? A senhora lembra? Sim, me lembro. Ela referiu que ela teria carregado os óculos junto, né, no momento que carregou então o Rafael, que em determinado momento ela acabou pisando nos óculos, os óculos tinham caído, ela pisou, então eles estariam danificados em função disso. E aí mesmo assim ela, né, depois ela recolheu os óculos e teria colocado então na caixa, de acordo com o que ela apresentou então pra gente durante a reprodução simulada. E a senhora chegou a verificar se essas informações, tanto essa de ter pisado no óculos, quanto a forma da colocação do corpo, ela é fidedigna com o que foi encontrado? Vocês fazem a verificação? Sim, o exame de reprodução simulada dos fatos, então ele se baseia na análise de todas as versões que são apresentadas, na comparação, então, dessas versões com todos os outros exames periciais que foram feitos. Ou seja, nós comparamos essa versão com todos os outros vestígios que passaram pela perícia, né, que foram analisadas pelo Instituto Geral de Perícias. Então, seja necropsia, o exame de local, todos os exames de laboratório, né, todo o rol de exames periciais, então, nós utilizamos para comparar, então, essa versão com esses elementos. Então, todas as informações que a Alexandra nos trouxe por ocasião da reprodução simulada dos fatos, elas foram comparadas, né, elas foram analisadas com todos esses outros exames, tá? Então, o laudo de local, né, que foi o laudo a respeito do encontro, então, do corpo do Rafael, a perita tinha consignado, né, a perita relatora tinha consignado, então, que os óculos estavam danificados, então, isso fechava, né, assim, tinha convergência com o que ela estava falando, e o posicionamento, a posição que ela indicou, então, da colocação do Rafael no interior da caixa, também era fidedigno, né, também fechava com a posição na qual ele tinha sido encontrado. Tá bem, da minha parte estou satisfeita, muito obrigada, vou passar ao meu colega. Obrigada, perita. Obrigada. Boa tarde, doutora Bárbara, tudo bem? Boa tarde, doutora Bárbara, tudo bem? A senhora me ouve? Aqui Diogo Taborda, promotor. Boa tarde. Tá. Boa tarde, doutora. Ouço sim. Tá, tudo bem. Doutora, eu sei, a senhora é uma perita, né, e trouxe diversos esclarecimentos técnicos para nós, né, mas o Tribunal do Júri ele é destinado aos jurados, então a senhora me perdoa se as perguntas que eu fizer para a senhora foram usando até um linguajar um pouco mais simples, tá certo? Só para confirmar, então, ficar bem claro, a versão que a Alexandra simulou foi que ela matou o filho sem querer com uso de medicamentos, foi isso? A versão que a Alexandra trouxe, então, durante o exame de reprodução simulada, foi que ela tinha ministrado, então, que ela tinha dado uma medicação, né, pro Rafael. Teriam sido 2 comprimidos de diazepam, tá? Depois de um tempo, então, ela retorna, né, no dormitório dele e percebe que ele estaria, né, com os lábios roxos e que ele estaria gelado. Aí ela disse que cobriu ele e depois de um tempo ela retornou ao dormitório dele e percebeu que a situação se mantinha, né? Ela disse que não percebeu nenhuma reação vital, não percebeu respiração nele, né? Pulsação ela referiu também, né, que não tinha percebido. A partir disso, então, ela tinha ficado, enfim, nervosa com a situação, se desestabilizado ali na situação.
referiu que ficou pensando, né, tinha ido na cozinha e na sala para ver o que faria, se preocupou no Anderson, né, no outro filho dela, acordar e visualizar, então o Rafael, no que ela acreditava, né, naquele momento, segundo a versão dela, é que o Rafael estaria morto já, né, e aí então ela decidiu que ela precisava então retirar o Rafael ali do interior da residência. Então o que ela diz posteriormente então é que na área de serviço ali da residência ela teria pego então uma corda, um fio de nylon, né, desses de varal, para auxiliar então na retirada do Rafael. E aí depois ela demonstrou pra gente, então, a partir disso, né, a retirada, então, dele da residência. Então foi, assim, mais ou menos essa a versão que ela nos trouxe ali durante o exame pericial. Certo, doutora. Pelo que eu pude ver, a reprodução simulada foi feita 1 mês após o crime, né? Em algum momento ela disse para a senhora ali que quem havia matado o filho dela havia sido o Rodrigo, o pai da criança? Não. Certo. Nenhuma referência, pelo menos para mim, nenhuma referência nesse sentido. Certo. Além da senhora, né, e da equipe do Instituto Geral de Perícias, né, a senhora consegue, assim, por alto, né, dizer, assim, se havia mais autoridades, mais pessoas participando dessa diligência, polícia, judiciário, Ministério Público, advogados, havia, assim, essas pessoas todas ali acompanhando a diligência? Sim, o acompanhamento do exame, sim. Tinham integrantes, então, da Polícia Civil, tinham integrantes especificamente do CORE, da Polícia Civil, então, né, fazendo ali toda a questão da segurança. Tinha representantes do Ministério Público, os advogados estavam presentes. Espero não estar esquecendo de ninguém, mas tinha bastante gente naquele momento ali. Certo. Isso na reprodução ali do... Certo. Só para confirmar aqui para os jurados, né? O Anderson não chegou a fazer simulação também, né? E por qual motivo? Isso. O que acontece? Como o exame da reprodução simulada dos fatos, ele é um exame que inicialmente a pessoa nos conta a versão dela e posteriormente ela nos mostra essa versão. E aí a gente vai fazendo fotografias, então, para ilustrar esse relato. O caso do Anderson, ele acabou fazendo só a primeira parte. Ele nos contou a versão dele. No entanto, na versão dele, ele referiu que ele não tinha visualizado, ele não tinha visto nada. O que ele falou ali a respeito dos fatos foi unicamente que ele teria ouvido, então, esses ruídos, né, que eu comentei ali na resposta ao outro questionamento. Então, nós não tínhamos como reproduzir isso para colocar no laudo pericial, né? Já que então a gente coloca o relato e as fotografias do que é visualizado, né? Do que é realizado. Então, como ele só tinha ouvido, né? Como ele referiu que ele só tinha ouvido, nós não tínhamos efetivamente o que reproduzir no local, lá na residência. Então, ele fez a primeira etapa, né? Que foi apresentar então a versão, tanto que essa versão, esse relato consta ali no nosso laudo. Entretanto, aí, a partir disso ele foi dispensado, porque nós não tínhamos o que reproduzir com ele, né, no local dos fatos. Doutora, a senhora se refere se em algum momento ali foi possibilitado que a Alexandra conversasse em reservado com o Anderson e com o Delair? Eu sei que houve momento na delegacia, mas que isso não fazia parte do exame pericial, né? Não fazia parte do exame de reprodução simulada dos fatos. Certo. Então, assim, eu pessoalmente não presenciei essa conversa, né? Fiquei sabendo que ela tinha acontecido, mas era algo completamente alheio, né? Assim, completamente fora ao exame pericial realizado pelo Instituto Geral de Perícias. Certo. Quando o Anderson, né, falou para a senhora essa questão dos ruídos, né, do não pai, ele já tinha conversado com a Alexandra na delegacia? Acredito que sim. Eu acredito que esse momento da conversa deles tenha sido anterior. Agora eu até fico um pouco em dúvida, mas eu acredito que sim. Que eles tinham conversado enquanto estava se fazendo a preparação
ali, e aí depois que a gente fez a entrevista dele. Tenho praticamente certeza a respeito disso. Ah, perfeito, então, só para a gente deixar esclarecido. A senhora se recorda se quando da chegada da dona Alexandra foram, assim, identificados, assim, na revista dela, alguns medicamentos, assim, escondidos no corpo dela? Tomei conhecimento a respeito disso. Mas também, assim, eu não acompanhei essa chegada dela ali na delegacia, tá? Ela só foi apresentada, então, para a nossa equipe posteriormente, né? Ela só foi apresentada para a nossa equipe ali no momento em que a gente foi começar essa primeira parte do exame pericial, que foi essa conversa com ela para a coleta da versão. Tá? Então, realmente, essa parte eu não acompanhei e não tinha tomado conhecimento até então a respeito dessa situação. Mas, posteriormente, a senhora tomou conhecimento? Fiquei sabendo agora, acompanhando o júri. Perfeito. Só voltar uma questãozinha assim. A senhora disse que a Alexandra foi medicada e citou 3 medicamentos ali. Ela tomou esses 3 remédios juntos? Na verdade, eu não acompanhei o atendimento médico dela, tá, doutor? O que aconteceu foi que a equipe policial me referiu, então, que ela tinha chegado debilitada, que ela estava bastante debilitada ali, tinha passado mal, enfim, tinha vomitado, né? Tinha toda uma questão da forma como ela teria sido transportada, enfim, que ela tinha se sentido mal. E aí, a partir disso, eles falaram que ela tinha sido medicada, né? E aí, então, aí eu tomei o cuidado, então, de pedir para falar, então, com o médico que havia atendido ela, justamente para saber com o que, né, que tipo de medicação que ela tinha utilizado, justamente para verificar se isso poderia ter algum impacto no exame pericial. Seja, por exemplo, da forma como ela ia trazer a versão, né, se teria algum impacto na reprodução, então, da versão, como efetivamente pareceu que teve, né, e é por isso que eu tomei o cuidado de conversar, então, com esse médico, para verificar, então, quais as substâncias que tinham sido fornecidas para ela. E aí foi nessa situação, então, que ele me referiu essas 3 substâncias, que ela tinha tomado no mesmo momento, assim, mas, assim, um entendimento meu ali pela conversa, tá? Realmente não acompanhei essa parte. A minha preocupação era só, assim, em saber a respeito do estado de saúde dela, saber quais as substâncias que tinham sido né, fornecidas para ela, justamente pensando no impacto que isso poderia ter, né, no exame pericial. Doutora, o que foi feito com o boneco ali da simulação? Posteriormente? Exato. Ele é um material nosso de utilização durante os exames de reprodução simulada dos fatos. Sim, mas assim, por que eu lhe pergunto é que tem um boneco hoje aqui no plenário, né? Eu só quero esclarecer, o boneco que foi utilizado não é esse aqui que está no plenário, ele seguiu aí no IGP, a senhora pode esclarecer para nós, ele foi já desmontado? Qual é a situação do boneco que foi utilizado lá no dia? Tá, eu não consegui visualizar qual o boneco que está aí. Eu imagino que seja um boneco que foi... a gente consegue filmar aqui, vamos lá. Só para ter certeza, mas eu imagino que abre qual ele seja. Ali. Vamos abrir ele. Isso. Tem como abrir ele? Acho que ele está... Isso. A senhora consegue ver, doutora? Agora sim. Certo. Sim, tá. Esse boneco, ele foi, digamos, construído, né? Foi realizado aí em Planalto mesmo. Eu sei que aí por intermédio da Polícia Civil, né? Se eu não me engano, foi em contato com alguma costureira do município que se dispôs, então, a realizar esse boneco, porque até então nós não tínhamos um boneco que fosse adequado, né, às dimensões ali do Rafael. Entretanto, esse boneco, ele fica, assim, esse que foi demonstrado, né, que está aí na sala,
ele não apresenta, né, assim, compatibilidade com as dimensões humanas, né, a questão da mobilidade dele é completamente distinta, né, ele não é um boneco fidedigno, então, ao que se precisava durante o exame, tá, até se a gente tivesse utilizado esse boneco, realmente o exame teria diversos problemas técnicos, tá, mas, então, nós acabamos conseguindo, então, o IGP, né, conseguiu efetivar, então, a tempo a compra de um boneco. Eu não sei se teria até como mostrar, não sei se os jurados já tiveram acesso a uma imagem a respeito do boneco que foi utilizado, mas só para eles terem ideia de que foi um boneco completamente diferente desse que está sendo apresentado aí, né? É como se fosse um manequim, né? Um pouco mais rígido, mas que tinha, né, a mobilidade, assim, né? Ele flexiona, enfim, nas articulações, tudo. Tem, né, as dimensões humanas, assim, as características humanas. Mas esse boneco não foi, esse que está aí na sala não foi utilizado, tá? Esse boneco que foi utilizado na reprodução simulada dos fatos, ele é pertencente ao IGP, segue como um material de utilização nossa para os outros exames de reprodução simulada. Certo, doutora. Uma última pergunta, tá? Foi simulado ali com a Alexandra a realização do nó no pescoço da vítima? O que a Alexandra referiu foi que ela teria, né, realizado, então, o nó na corda, né, na corda de nylon, teria posicionado, então, essa corda no entorno aqui dos braços aqui, né, do tórax, então, do Rafael. Em nenhum momento ela disse que ela amarrou, né, ou que ela fez algum tipo de nó junto ao pescoço, tá? Isso é importante frisar porque a versão dela não trouxe isso, tá? A versão dela trouxe, então, que ela tinha passado essa corda, que estaria dupla, né? Esse fio que estaria duplo, então, em torno dos braços, e aí do corpo. Ela percebeu, né? Ela referiu até que começou a fazer alguns estalos quando ela estava puxando o corpo, né? Puxando, enfim, a corda, né, para fazer o carregamento do Rafael, e que aí nesse momento ela se deu conta, então, que a corda estaria no pescoço do Rafael, tá? Então nós fizemos toda essa sequência que ela indicou, e efetivamente, né, a movimentação que essa corda fez ali com o boneco, utilizando uma camiseta, né, do material similar, né, ao que o Rafael utilizava na data dos fatos, efetivamente, então, essa corda, ela fez o movimento de deslizar, então, dessa posição que ela havia colocado, então, ocorrendo, então, indo até o pescoço e ocorrendo a constrição, né, então, essa corda, ela acabava, né, pelo movimento que ela fazia, acabava, digamos, apertando, então, o pescoço, tá, então, foi possível ali, durante o exame de reprodução simulada dos fatos, verificar a compatibilidade, então, do que aconteceu ali, relato que ela havia informado a respeito da situação ali envolvendo o Rafael. E ela soube fazer o nó? Ela teve dificuldade, assim? Ela conseguiu traçar ali as linhas, ali a corda? Ela sabe fazer o nó? Sim, ela não demonstrou nenhuma dificuldade na realização do nó. Satisfeito, doutora. Muito obrigado pelo seu depoimento, pela sua disponibilidade. Doutora. Boa tarde, doutora. Apenas esclarecimento. É Marcelo Tubino, promotor. Boa tarde. A senhora mencionou a divergência de concentração de peso, né? Em relação a isso, houve mais dificuldade de carregar do que seria com um corpo realmente de verdade? Acredito que sim, tá? Acredito que o boneco, da forma como ele ficou, né? Pensando em um boneco rígido, né? Assim, de material rígido, e com essa concentração muito mais no tronco, acredito que isso tenha dificultado a questão do carregamento, né? Dessa mobilidade, então, em relação ao boneco em si.
E eu acredito que talvez não seja da sua área, mas assim, porque a senhora mencionou que inclusive examinou todas as outras perícias, né, para ver se fechava com o que Alexandre falava. A concentração de medicação, a senhora chegou a ver da letalidade, da não letalidade disso? Sim, foi constatada então a concentração do diazepam, né? Então nas amostras biológicas, né, do Rafael, a concentração era de 0,01 miligrama por litro, né? E a dose terapêutica, ela em si em 0,1, tá? Então estava abaixo, né, do que seria considerado uma dose terapêutica, que seria uma dose normal, né, assim, para quem vai utilizar a medicação, né, para aquele determinado fim. Então, assim, estava bem distante de uma dose que fosse considerada tóxica, né. No entanto, tem alguns elementos técnicos que a gente precisa se atentar nessa situação, de que teve esse tempo, né, em torno de 10 dias, para o encontro, então, do Rafael. Então, durante esses 10 dias, alguns fenômenos, né, vão acontecendo, até para os jurados entenderem, né, quando ocorre o óbito, alguns processos, né, no organismo vão acontecendo em relação a uma decomposição, né, Perfeito, doutora, mas com relação aos 2 comprimidos, é dose letal? A questão é que, assim, a Alexandra apresentava, então, que ela referiu, né, que ela teria, então, fornecido os 2 comprimidos, não nos informou qual era a dosagem desses comprimidos, tá? E nós temos uma limitação de que, ali em relação aos exames, nós não conseguimos aferir, justamente por todo esse contexto, né, de que o corpo ficou esse tempo, né, com a questão da decomposição, que pode ter tido alguma alteração, né, nessa dosagem, passa por todo o processo de metabolização, enfim, essa questão da quantidade exata, né, da dosagem exata que foi ministrada para o Rafael, isso não se conseguiu definir, né, nos exames periciais. O que se conseguiu efetivamente definir é que foi encontrado, então, diazepam em 3 amostras biológicas dele, né, na urina, no sangue e no humor vítreo, tá, que é um fluido que tem no globo ocular, e foram encontrados também metabólitos que podem estar relacionados ao diazepam. Foram encontrados 2 metabólitos, ou seja, tinha, né, o diazepam naquele organismo, só falando de uma forma um pouco mais acessível, né. Então, tinha diazepam naquele organismo, ele já tinha passado por um período, né, no organismo, porque ele estava começando a ser metabolizado, né, estava começando a ser excretado, porque ele foi encontrado esse metabólito tanto na urina quanto no estômago e conteúdo gástrico. Tá certo. Então, assim, e a estimativa de morte ali, a senhora também pegou pela necropsia, pelos dizeres da Alexandra? Isso, ela tinha nos indicado, então, a data ali, né, ela trouxe o fato como se tivesse acontecido, então, na madrugada do dia 15, e aí, na necropsia, né, se mostrou que também era compatível, né, as características ali de decomposição, tanto com a questão do tempo, quanto com as características ali do meio, né, assim, o fato de uma certa preservação daquele cadáver em função, né, da questão de temperatura, de estar mais protegido, né. Desculpa lhe interromper, doutora, era compatível com a narrativa da Alexandra, a decomposição em tese encontrada com o corpo, é isso? O que eu quis dizer é que esse tempo, né, ela dizendo, né, que o fato ali ocorreu na madrugada do dia 15 e pensando em 10 dias, né, desse período que o corpo foi encontrado, era compatível esse tempo com as características que foram encontradas no corpo, tá? Tá certo, eu vou passar aqui para o assistente. Nada mais, doutora. Ok, nada mais. Os jurados, alguma pergunta? Ok, nada mais, a senhora está dispensada. Muito obrigada. Obrigada.
Então, eu acho que a gente encerra hoje, né? E amanhã de manhã... Não pode ser 8h30, doutor? A senhora que manda, você desce. Tá bom. Eu baixo as orelhas. Tá bom. Porque assim, ó, eu estava olhando o interrogatório na instrução, durou 4 horas, né? Então eu já fui olhar mais ou menos, para a gente ter uma noção, né? Caso a acusada resolva falar e tudo, mais ou menos fazendo uma previsão que ocorra da mesma forma que aconteceu. Começando às 8h30, para que a gente possa, né? Então, até amanhã às 8h30. Muito obrigada a todos.